Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. Hoje a gente está começando a semana, são 10 para as 6 da manhã, sim, madruguei para trazer esse vídeo para vocês. A gente está começando a semana com um tom um pouco mais positivo, mas ainda assim muito embolado com as coisas. O mercado global está com o S&P subindo, petróleo está mais ou menos estável, e muita expectativa com relação à China, mas principalmente expectativa com relação ao relatório de inflação que vai vir na sexta-feira que vem. Nessa sexta-feira, aliás. A expectativa da abertura da economia chinesa traz uma sensação de que, eventualmente, os bloqueios da cadeia produtiva diminuam e a inflação ceda. A grande questão é que a gente está vendo a economia americana hiperestocada, né? O pessoal, as grandes empresas, Walmart e Target, eu já fiz até, botei num vídeo isso, que estavam preocupadas na época da Covid, eles estavam com pouco estoque, coisa faltou da prateleira, e eles se super estocaram. Lá no Telegram eu botei algumas coisas interessantes, falando, por exemplo, do nível de estoque dessa galera. É um nível absurdo. A gente está falando que mostrando que essas empresas estão com aproximadamente acumulado nos últimos meses, desde o início do ano, alguma coisa próxima a 180 bilhões de dólares em estoque que está parado. E se você olhar, ver alguns vídeos de, inclusive brasileiros, que fazem compras lá fora, que moram lá nos Estados Unidos, é muito comum você ver os caras comemorando as promoções dessas lojas, porque você tem, por exemplo, geladeiras que estavam saindo a 2 mil e tantos dólares, aquelas hiper geladeiras, agora saindo a 1.500. Você tinha outras coisas, a máquina de lavar que estava 900 dólares, agora saindo a 599. E esse é o tipo de coisa que demonstra que as empresas estão com super estoque, e isso é um negócio que vai pressionar a cadeia produtiva do inverso, né? A China talvez não tenha tanto mercado assim. Por que que eu falo que a China talvez não tenha tanto mercado assim, e seja até difícil a economia chinesa restartar, ter o crescimento nesse nível que a gente está acostumado da China? Porque isso aqui é um gráficozinho que eu peguei para vocês da quanto do PIB da China é baseado em consumo, né? A gente tem, por exemplo, a economia americana. Quase 70% da economia americana está ligado diretamente ao consumo interno, consumo das famílias, né, que a gente chama. A média dos mercados emergentes está na casa de 61, 68. No Brasil, a gente também está em 66, 67%, 68%. O Japão e a Alemanha, que são economias que exportam muito, né, também tem uma relação na casa de 50. A China é 35, ou seja, a China, 65% da economia chinesa, grosseiramente falando, ou é dependente diretamente de gastos do governo, ou é exportação. Isso coloca a China numa situação muito, muito, muito delicada com relação ao que vai acontecer no futuro no mundo. Então, se a gente tiver realmente uma recessão nos Estados Unidos, a Europa está numa situação muito complicada, se essa coisa continuar a perdurar pelo futuro próximo, a China não tem muito o que fazer. Né? E com relação à guerra da Ucrânia, a gente tem a União Europeia dando um apoio moral, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, anunciou que vai enviar armamentos, e os Estados Unidos enviando armamentos mais pesados, mísseis de médio alcance e por aí vai, para tentar ajudar a Ucrânia, e isso pode perdurar mais tempo. Políticos europeus, inclusive ucranianos, falaram nesse final de semana que esperam que a guerra dure até o final do ano. Então é uma brincadeira que começou em janeiro, em fevereiro, né? Uma guerra brutal que começou em fevereiro e era esperado
por muitos que durasse 1, 2 semanas, 3 semanas. E agora a gente está falando para durar praticamente um ano inteiro. Então é uma coisa que o petróleo deve seguir um tanto quanto pressionado, mas principalmente a capacidade de refino do mundo está muito restrita e aí os combustíveis seguem e seguirão em nível elevado. E aí eu peguei aqui algumas coisinhas interessantes para mostrar para vocês. Por exemplo, o preço do diesel em São Francisco. São Francisco recebe via porto muito combustível. Eles têm refinarias lá, mas tanto o porto de Los Angeles quanto o porto de São Francisco tem um grande influxo de importação, né? E aí você tem aqui o preço do galão do diesel a 6,95 dólares. O galão, para quem não sabe, está na casa de 3,72 litros. Então é só fazer uma continha aqui e a gente descobre que o diesel vendido em São Francisco está mais caro do que está aqui no Brasil. Preço da gasolina no atacado, né, 4,81, é o mais novo recorde total. O querosene de aviação está chegando em novos recordes novamente. E o que isso traz? Isso tudo traz inflação na cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva toda é movida de alguma forma por algum combustível fóssil e isso vai, a continuidade desses preços elevados vai pressionar a inflação. E a gente tem problemas nas safras não só da Ucrânia, mas também dos Estados Unidos, alguma coisa na China e alguma coisa na Índia. Paquistão e Índia estão controlando exportações de várias coisas. Isso pode apertar ainda mais o preço das commodities. A questão de insegurança alimentar está perigosíssima. Eu já venho falando em vários vídeos que a gente tem uma expectativa de quebra global de safra de basicamente tudo no mundo, o que vai, no segundo semestre, trazer efetivamente escassez de produtos em várias partes do mundo. Já estão sendo vistas já está sendo vista essa escassez, principalmente pela questão financeira, porque ainda tem produto, mas está caro. Então tem muitos países mais pobres do mundo que já estão passando perrengue, passando dificuldades grandes, tal qual o Sri Lanka. O Paquistão, esse final de semana, teve uma série de protestos porque está tudo muito caro. No segundo semestre, provavelmente a gente vai ter aquele bom e velho, tá caro e nem tem. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí para acompanhar o que vai ser no segundo semestre a economia global pela questão dos alimentos. Aí, falando um pouquinho dos Estados Unidos, daqui a uma semana e 3 dias, 2 dias, né? Na quarta-feira que vem, no dia 15, a gente vai ter um dia muito importante. A gente vai ter o resultado da reunião do Fed. Já é esperado meio ponto percentual para cima, 0,5, né? E porque eles já avisaram, o mercado já precificou isso, então o 0,5 não vai trazer novidade. O que vai trazer qualquer novidade, eventualmente, é o textinho da minuta, as notas melhor colocando, o comunicado da reunião do Fed. E aqui eu tenho um gráficozinho que eu peguei, achei na internet, eu achei legal mostrar para vocês, que é a questão do tamanho do balanço de pagamentos dos bancos centrais globais maiores, né? Então a gente tem o Fed em cinza, o Banco do Japão em azul escuro, o Banco Central Europeu em azul claro e o Banco da Inglaterra, o Banco Central inglês, em verde. Então a gente pode ver que a expectativa é que até o final do ano toda e qualquer recompra de títulos pelo Banco Central americano vai acabar e vai começar efetivamente a vender. A mesma coisa acontece com os outros bancos, de tal forma que no total a gente vai ter um resgate, né, dos títulos
ou seja, uma retirada de liquidez na casa de US$ 1 trilhão por ano. O que isso vai fazer para a economia? A gente não sabe ainda. Dia 15 a gente vai ter a primeira maturação de dívidas que não vai ser rolada no Fed. E isso vai trazer para a gente uma certa incerteza. A gente vai ter que observar como é que isso vai se desenrolar nos mercados de high yield ou os mercados de alto risco, de empresas subótimas que pagam muita taxa, empresas que têm muito risco. E isso já está aparecendo em alguns dados, em alguns setores na economia. E aí é com um gráficozinho que mostra para gente o padrão de empréstimo contra o título de high yield. Quem consegue emitir quem conseguiu emitir high yield ainda está pagando uma taxinha ok, mas quem está pegando empréstimo agora já está pegando uma taxa alta e a tendência é de uma alta mais violenta, de tal forma que os bancos cada vez mais estão apertando o padrão do crédito dele, ou seja, está apertando a qualidade, os requerimentos para crédito, estão aumentando a taxa e o mercado de high yield vai seguir. Ele vai seguir apertando junto com o aperto monetário dos bancos. Então, isso leva a gente a crer que o aperto monetário já começou no mercado de fato e talvez siga para o futuro até o final do ano, apertando cada vez mais. E a gente tem um nível mais ou menos hoje no Russell 3000, que são as 3.000 empresas mais líquidas. Tem muito small cap lá no Russell, ele é muito amplo, ele é quase que o mercado inteiro americano. A gente tem 600 empresas lá que hoje já não conseguem lucrar o suficiente para pagar as próprias dívidas. Isso com a taxa de juros hoje que está no mercado. A taxa de juros subindo, a gente vai ter um número maior de empresas que não conseguem honrar as dívidas e essas empresas, num cenário um pouco mais de estresse, no mercado muito preocupado com liquidez, uma eventual recessão, que eu acredito que vai acontecer, essas empresas podem quebrar. A gente pode ter uma crise de liquidez e de solvência. Ou seja, está faltando dinheiro para cobrir as obrigações correntes, mas se você executar a empresa não vai ter como pagar tudo. Então são duas coisas muito importantes que podem ser o gatilho efetivo de uma queda econômica relevante no mundo. E aí a China, como eu falei, está indo. Esqueci de ver um negócio aqui, que é o minério de ferro. Vamos ver o minério de ferro como está hoje. O minério de ferro deve estar em alta. Vamos ver, ele está carregando bem devagarzinho pelo jeito. Com uma preguiça de segunda-feira trivial. Mas enquanto ele carrega, vou falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo na China. Isso aqui é o mercado de cimentos na China, né? Empresa do setor de cimentos. E está caindo 5,8 depois de na sexta-feira ter caído um tanto também, se não me engano, 7%, com um excelente volume. Ah, Felipe, isso não significa muita coisa. Significa sim, o mercado está despencando de tal forma similar ao quando estávamos com lockdown. Efetivamente, a gente já está falando de abertura econômica. Só que a China tem um nível tão elevado de construções imobiliárias já feitas, já prontas, que o mercado hoje se questiona se talvez a China não tenha a maior bolha imobiliária da história, do mundo inteiro. Então é uma situação muito delicada na China e as empresas de cimento seguem preocupadas. O minério chegou a subir de madrugada, quando eu vi isso, estava subindo na casa de 2 e poucos por cento. Fechou o dia agora em 0,65. Então, petróleo, minério
perto da estabilidade, deixou um candlezinho esquisito de topo, e isso pode deixar o mercado nervoso. Ele deixou um candle de topo numa região de topo. Isso é complicado. Para o S&P, a gente estava com o S&P subindo seus 1,16% agora, mas uma coisa muito importante da gente ver é que o VIX está subindo também 1,29 agora. Chegou na nossa LTA, que tem nesse triângulozinho, fez um martelinho invertido, que mostra pra gente que isso aqui pode ser um ponto de inversão e está subindo hoje. Por que isso? Se a gente olhar para o S&P futuro, o S&P futuro hoje está subindo, caiu na sexta, né? Isso aqui está sendo uma lateralização. O mercado subiu, deu um candlezinho de topo, cedeu um pouquinho, não ganhou força na queda, mas também não ganhou força na alta e está lateralizando. O que pode acontecer? Vocês me perguntam. Para a gente subir muito, a gente tem que romper esse topo aqui dos 4.200. Para a gente cair muito, a gente tem que perder esses 4.70. 4.070. Se perder, vem para cá, e se subir primeiro, para aqui nos 4.300, para depois vir nos 4.400, 4.450, 4.500. Por que o mercado está aqui nessa acumulação? Porque a gente na sexta-feira tem o CPI, está todo mundo muito ansioso pelos passos do Fed. Na sexta-feira, alguns diretores do Fed presidentes regionais do Fed falaram em uma continuidade do aperto monetário, ou seja, de aumentar também 0,5% em setembro. A expectativa é que tivéssemos mais duas, eles já estão falando em 3, quiçá 4. O Bullard, que é o cara mais hawkish, o cara que mais pensa em aperto monetário, que ele já está falando isso há pelo menos um ano, ele segue muito hawkish. Ele está falando, olha gente, não adianta, a gente tem que aumentar os juros, tem que aumentar os juros, tem que aumentar os juros. Inclusive, ele soltou alguns comentários similares ao Paul Volcker, falando que eventualmente eles têm que botar a taxa de juros sensivelmente acima da taxa neutra. Taxa neutra é uma taxa que fica no 0 a 0 com a inflação, que é o suficiente para a inflação parar de subir. Então é uma coisa que hoje não se sabe muito bem qual é. Estimava-se que a taxa neutra seria alguma coisa perto de 2,5, para a inflação ficar 2. E o Volcker fala, não, tem que subir acima disso porque a gente tem que controlar a inflação. A inflação está aí para ficar. Uma das saídas para a inflação, e uma coisa que pode acontecer, é exatamente a gente ter uma recessão global mais relevante no segundo semestre, mais para o final do terceiro trimestre, início do quarto, ou no próprio quarto, e isso vai pressionar os preços para baixo. A gente vai ter uma desinflação e eventualmente uma deflação. E aí a gente entra num cenário estagflacionário, que é um negócio extremamente complicado que não dá para sair. Tá, mas é complicado demais e demora bastante. Por enquanto, então temos aqui o S&P futuro. Perdão, esse aqui é o DAX que eu queria falar com vocês. Temos aqui o S&P futuro subindo no dia de hoje. Aqui é a madrugada, o pessoal de pijama, subindo. Se a gente fizer uma análise rápida aqui, 2 segundos, a gente está fazendo uma coisa que parece um topo arredondado. E aí, se cair, a gente tem esses pontos aqui. Se romper esse topo, sobe. Se cair, cai nesses pontos aqui até o zero. O mercado deve seguir hoje sem muita liquidez, com pouco volume, como tivemos na sexta-feira. Sexta-feira, a Petrobras tentou dar algum volume, mas não tivemos volume relevante na bolsa. Se não me engano, foram 15 bilhões de reais, o que é mais ou menos a metade do que havia de volume nos áureos tempos da bolsa no início do ano, o que mostra que ainda tem muito receio. E a gente vê o receio exatamente no VIX.
De novo, não é caos, não é medo absurdo, é um receio, é uma incapacidade, falta de fé de que o mercado vai para algum lado por enquanto. Então, o pessoal está esperando ver o que vai acontecer para ver o que vai acontecer e reagir. Petrobras. Como eu falei, a Petrobras, volumes pífios nos últimos dias, fez no final do dia de ontem, foi final do dia mesmo, se botar aqui no gráfico horário, na sexta-feira, nas últimas horas, na tarde, deu um impulso, já tem médias móveis longas, eu trabalho com 5, 100 e 200. As médias móveis já começaram a querer cruzar para baixo, e isso leva muito em conta o medo do governo mexer na Petrobras. Tem se falado muito na questão da privatização ali, privatização aqui, já botou no PPI, vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que mesmo entrando no PPI agora, esse negócio vai demorar vários anos. E a probabilidade de ser aprovado no Congresso esse negócio é próxima de zero. Riscos homéricos de greves gerais da Petrobras por causa disso, por causa dessa movimentação, então é uma coisa que o risco político dela está muito grande. Porque se a Petrobras hoje está com um preço defasado com relação ao ponto internacional, os governadores não vão abaixar o ICMS, vão lutar até a morte por relação a isso, então o preço do combustível vai seguir elevado. Teria, caso fosse uma empresa privada corrigindo seus preços, aumentando ainda mais o preço. Então, o que nos leva a crer que, no limite, o que a gente vai ter é a Petrobras abandonando o PPI e corrigindo os preços para baixo. Isso a gente vai ver nas próximas semanas, uma ou duas, talvez, a movimentação do governo com relação a isso, principalmente à medida que a gente chega, que a gente acelera rumo ao calendário eleitoral. E, mal ou bem, o combustível os combustíveis, como estão envolvidos em toda a economia, fazem um peso muito grande na percepção de poder de compra, na percepção de riqueza da população. Então, combustível alto, tudo fica mais alto, a comida fica mais alta, o ônibus fica mais alto, o metrô, o trem, tudo fica mais alto. A conta de luz pode ficar mais alta, e isso traz um peso contra o governo, e aí o governo tem todo o interesse, tem todo o estímulo de meter o bedelho na Petrobras e forçar artificialmente os preços para baixo. E isso vai ser extremamente pernóstico para a economia. Tem muito bafafá com relação a isso. Eu fiz uma conta rápida outro dia com o pessoal do Telegram. A gente teve a Petrobras pagou para a União alguma coisa perto de 31,5 bilhões em dividendos no ano passado, e o Brasil consumiu 91 bilhões de litros de combustível entre gasolina e diesel. Significa que a Petrobras, para baixar, se ela usar o dividendo para amaciar o combustível, ela consegue dar um desconto de 30 centavos por um ano. Ou seja, não é esse dinheiro que vai salvar a questão toda. Ponto. Para terem uma ideia, eu li em algum lugar, não sei a fidedignidade da informação, mas parece que o ICMS, a Petrobras pagou de impostos estaduais e municipais, ou seja, grosso modo, ICMS, alguma coisa perto de 360 bilhões de reais ou 380 bilhões de reais. O problema não está no lucro. Vale. Fizemos lá nessa semana passada uma vendinha, para mim Vale deu um topo, tá com sinal de topo, deixa eu só tirar isso aqui. Eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante para Vale. A Vale está com uma divergência de ABV. O que é isso? Mas Felipe, que loucura é essa? É simples. A Vale caiu com um certo volume, repicou com um certo volume, caiu com um bom volume e subiu com pouco volume. Aqui a gente teve uma alta e caiu o volume acumulado. O que é isso? Subiu por falta de vendedor. Imagina o seguinte, a lógica disso é a seguinte. Imagina que você tem
1.000 pessoas no mercado, 500 comprando e 500 vendendo. E o mercado começa a subir. Aí aparece, mas o mercado começou a subir porque chegaram 100 amiguinhos dos 500 compradores e teve mais gente comprando, então aumentou a demanda dado o nível de oferta, o preço subiu. Isso é um bom movimento. A gente considera pela teoria de Dow que isso é um bom movimento, que isso é uma alta séria, que é uma alta forte. Agora, no outro cenário, você tem 500 e 500, e aí 300 amiguinhos dos compradores resolveram almoçar. E aí ficaram só 200 compradores ali. E a galera da venda viu aqueles compradores saindo e falaram, vamos sair para almoçar também. E aí ficaram 2 ou 3 Zezinhos vendendo alguma coisa e 200 comprando. E aí subiu. Subiu porque teve mais compra do que venda? Sim. Mas o volume foi relevante? Não. Por que subiu? Faltou com o vendedor. Quando falta vendedor, não é uma alta tão interessante. Quando falta volume na negociação, no geral, não é uma alta interessante. Porque o que acontece? Chegam os 498 vendedores depois do almoço, olham para aquela situação e falam: ih, tá caro, vou vender. E aí vendem de volta para aquele preço original. Então, a nossa análise lá no Telegram, minha análise foi que deixamos um candle muito similar a um candle de topo, numa região onde a Vale já tinha fechado o último gap que ela tinha deixado nesse caminho de volta, e marcamos uma queda na sexta-feira. Os dias, no geral, sem muito volume, mas uma divergência de ABV ainda assim. Então, acredito que a Vale possa recuar nos próximos dias. Hoje talvez suba, mas entendo eu que nos próximos dias, de novo, nos próximos dias, não obrigatoriamente hoje, a Vale vai ceder. O Ibov está numa situação similar à do S&P, mais perdido do que segue em tiroteio, tentando arrumar uma desculpa para subir ou uma desculpa para cair. Se subir, tem caminho livre até os 115 mil pontos. Se cair, tem caminho livre até os 106, 106 e 100 e 200. A gente pode vir aqui para essa brincadeira e talvez marcar novas mínimas. Se o S&P está querendo perder aqui um pouquinho, mas se o S&P resolver perder essa brincadeira aqui, ele vem para a mínima. Se ele ganhar, como falei, vem aqui para cima. Então, tá um jogo um tanto quanto assimétrico, não está muito confortável. As pessoas falam muito de 4.400 por um preço, um ponto de resistência, mas a gente tem esses 4.300 aqui em cima, logo acima, o que deixa a gente um tanto quanto preocupado. Então, não é muito legal ficar posicionado durante muito tempo nisso aqui. Se ficar oscilando um pouco mais, pode demonstrar excesso de incerteza o mercado não gosta, e a gente pode corrigir. Ah, Felipe, o mercado vai acabar, vai cair tudo? Não, ainda não está na hora da grande correção. Vou fazer um vídeo essa semana ainda explicando o que eu acho que vai acontecer para o mundo, mas ainda não está na hora. Eu acho que a gente vai ceder, a gente deve ceder um pouco nos próximos dias, próximas semanas. Vai apertando, pode melhorar um pouquinho ou piorar um pouco o humor da galera. O DAX que eu queria falar para vocês é o seguinte: DAX é a Alemanha, né? A Alemanha é o país que mais está sofrendo na Europa a questão da guerra. A inflação chegou no maior nível desde a reunificação, está piorando, combustíveis lá estão explodindo, comida está caríssima, está tudo ruim na Alemanha. Ela chegou num ponto, o DAX está num ponto que ou vai ou racha. Ele está parecendo que vai, finalmente, mas ele está no vai ou racha. E uma das grandes coisas é que o Banco Central Europeu vai ter que seguir o Fed em algum momento.
E uma vez que ele começar a apertar a taxa de juros, a zona do euro fica praticamente ilíquida. A gente tem spreads de títulos italianos com relação aos alemães aumentando muito, spreads gregos, espanhóis. A gente tem uma série de economias na zona do euro que estão em frangalhos desde 2008 e não devem sair ilesas de uma eventual recessão global. E isso vai pegar a Alemanha em cheio, como eu mostrei nesse gráfico. A gente tem a economia alemã e a francesa como grandes exportadoras para outros países, principalmente a própria Europa. Né? Para o petróleo hoje está um pouco mais comportado, na casa de 119,90, chegou a bater 121 na sexta-feira, o CFD, né, o contrato por diferença, e ainda segue numa tendência de alta, só que está muito distante da média de 200, ou seja, quando o ativo fica muito longe das médias longas, ele tende a corrigir, eles tendem a trabalhar perto da média a partir de um certo momento. A média de 50 parece já estar um pouco cansada, a média de 100 corrige ainda. Mas a gente pode estar tendo aqui um eventual topo duplo, né? Alguma coisa, uma figura desse tipo que pode trazer o petróleo aqui a 109, 110 dólares. A grande questão que a gente vai observar nos próximos dias é como é que vai funcionar a China. A gente teve um noticiário esse final de semana de que a Arábia Saudita reajustou o preço do petróleo um pouco acima do esperado, a 2 dólares e 50 perante uma expectativa de 1,50, entre 1 e 1,50, e para os parceiros asiáticos, né? E é uma coisa que a gente tem que olhar o que vai acontecer com a China. A China reabrindo, em teoria, aumenta a demanda por petróleo. Só que já está muito claro para o mundo que não está faltando tanto petróleo assim, está faltando a capacidade de refino. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí para observar o que vai acontecer nos próximos dias. Hoje, amanhã e depois serão dias provavelmente muito importantes aqui para o petróleo, dado que o nosso noticiário principal, que é o noticiário dos Estados Unidos, está esvaziado, porque a gente tem o CPI, a inflação ao consumidor, só na sexta-feira de manhã. Não tem nada muito relevante. A gente vai ter durante a semana alguns membros do Fed falando alguma coisa, mas, ou não, eles devem entrar em período de silêncio agora, mas de resto a gente só tem inflação na sexta-feira. Então o mercado vai trabalhar provavelmente com medo até sexta-feira. Vamos com medo não, né? Com receio. Então isso aqui deve continuar numa lenga-lenga e isso pode não ser muito positivo se a lenga-lenga for muito grande. Tá certo? Então, dia hoje com uma sensação mais leve, pegando de volta um pouco da queda de ontem, de sexta. Estamos longe do paraíso, mas ainda não estamos no inferno. Ok? Então, bons trades para todo mundo. Tenham todos um ótimo dia e uma fantástica semana. Até a próxima, galerinha.